Jornal das 5 com o Luís Soares. Começamos com uma garantia do Procurador-Geral da República. Está a ser feito um esforço para tentar evitar mortes de adultos e crianças em contexto de violência doméstica. Só este ano já morreram 4 crianças nesse contexto. De acordo com os dados do Jornal de Notícias, são tantas crianças como em todo o ano de 2022, que foi o mais mortal para menores desde 2019. Questionado pelos jornalistas em Lisboa, Amadeu Guerra garante que está a ser feito trabalho para evitar estes casos. É o nosso esforço que tem sido feito em termos de coordenação com a CCPJ ou todas as entidades que fazem a abordagem da prevenção. Agora, temos também que reconhecer que há situações que são inevitáveis. Declarações do Procurador-Geral da República que sublinha o trabalho que tem sido feito quer a nível da prevenção, quer ao nível da formação especializada de magistrados. Já a Ministra da Justiça, Rita Alarcón Júdice, espera que a equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica possa debruçar-se sobre o que aconteceu na morte destas 4 crianças. Espero que a equipa possa olhar também para estes casos, perceber o que é que podemos retirar daqui e o que é que podemos fazer para prevenir. Estas situações só nos satisfazem se forem prevenidas, mais de qualquer outra coisa. A Ministra da Justiça destaca também que tem sido feito um trabalho para fomentar a partilha de informação entre as várias entidades. Ainda no rescaldo do Congresso do PSD no fim de semana, o líder do PS acusa o Governo de fazer anúncios sem consequências práticas para o país. E lamenta a falta de medidas para áreas importantes, críticas feitas pelo líder socialista depois do Congresso do PSD, que aconteceu este fim de semana. O líder do PS analisou 2 anos de governação da AD para dizer que foram apresentados 25 pacotes de medidas que, diz José Luís Carneiro, não apresentaram resultados. O Governo tornou-se especialista no anúncio de pacotes. Já vai no 25º, já anunciou nestes últimos 2 anos 25 pacotes de medidas. Vocês conhecem os resultados dessas medidas que foram anunciadas? Agora apresentou mais 8. Bom, e mais dois, neste caso, um fundo soberano e depois mais um fundo para a recuperação das intempéries e das crises que se abatem sobre o país. Vamos lá ver uma coisa. Se governar fosse fazer anúncios, bem, nós tínhamos um dos melhores governos, certamente, do mundo. José Luís Carneiro acusa também Luís Montenegro de, durante o Congresso do PSD, ter fugido aos temas que realmente importam ao país. Lamento que no Congresso do PSD não tenhamos ouvido o Primeiro-Ministro do país a falar daquilo que diz respeito à vida das pessoas, da habitação, da saúde, dos salários, da economia. E dentro da economia, particularmente de áreas como esta tão importante, a economia do mar, onde estão empresas exemplares no mundo, como aquela que estamos hoje a visitar. Declarações do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, hoje a acusar o Governo de fazer anúncios sem consequências práticas para o país. Entretanto, Bruxelas deu luz verde ao apoio de 30 milhões de euros aos agricultores portugueses afetados pelas tempestades. Apoio que tinha sido anunciado na sexta-feira pelo Ministro da Agricultura, que revelou na altura que Portugal tinha pedido o acionamento da reserva agrícola junto da Comissão Europeia. Entretanto, Bruxelas concordou com a fundamentação do governo português e decidiu atribuir aos agricultores de Portugal a maior fatia do pacote extraordinário de apoio. E de visita às zonas mais afetadas pelas tempestades, o LIVRE acusa o Governo de falta de sentido de urgência na resposta à catástrofe. A líder da bancada do partido lembra as tempestades do início do ano, que afetaram a Zona Centro em particular, para dizer que Luís Montenegro tem tido falta de responsabilidade nas decisões que tem tomado quanto a estes episódios. Com a época de incêndios à porta, Isabel Mendes Lopes manifesta também preocupação face à limpeza dos terrenos. Diz que falta a este Executivo cultura de preparação. Não vemos de todo neste Governo essa cultura de preparação, mesmo depois de todos os eventos que o Governo teve de enfrentar nestes 2 anos de mandato, desde o apagão, incêndios, o combate de tempestades, continuamos a não ver o sentido de urgência e de responsabilidade por parte do Governo, nomeadamente por parte do Sr. Primeiro-Ministro, em que parece que não sente esse peso de responsabilidade para efetivamente tomar as decisões que são precisas ser tomadas. Acusações de Isabel Mendes Lopes, porta-voz do LIVRE, esta tarde na Mata Nacional de Leiria, numa iniciativa das Jornadas Parlamentares do LIVRE que arrancaram hoje. Entretanto, a Iniciativa Liberal quer uma auditoria urgente à RTP, espera que o Governo comece a estudar modelos para a privatização integral da rádio e televisão públicas. Estes são apenas 2
dois dos pontos defendidos pela bancada liberal no projeto de resolução do partido, que deu hoje entrada na Assembleia da República. Ao todo são 17 as recomendações ao Executivo sobre a RTP, que vão desde a avaliação dos ativos da empresa, a criação de um plano de reestruturação, até à eliminação progressiva da contribuição audiovisual. O partido liderado por Mariana Leitão entende que existem na RTP fragilidades estruturais evidentes, como a baixa rentabilidade, mas também um desfazamento entre os recursos que a RTP consome e os resultados que alcança, nomeadamente em termos de audiências. E hoje ficamos a conhecer dados atualizados do Instituto Nacional de Estatística sobre a população residente em Portugal. Nesta altura somos 11,4 milhões de residentes. Entre os quais há 1,6 milhões de estrangeiros. São as estimativas da população residente do ano passado, apresentadas hoje pelo INE. Quanto aos estrangeiros residentes em Portugal, mais de um terço são brasileiros, mas há também residentes vindos de Angola, Índia, Cabo Verde, Nepal, Bangladesh e Guiné. E estes dados, Luís, têm impacto naquelas contas habituais sobre emprego, PIB português, enfim, vários dados. Não é? Exatamente. O INE vai rever todos os indicadores per capita, como o Produto Interno Bruto, o emprego ou questões relacionadas com justiça, educação ou saúde, tendo em conta também a revisão das estimativas para os anos de 2021 a 2024. Por exemplo, a presença de imigrantes também contribuiu para um aumento da população ativa e contrariar a redução da população jovem e tem compensado também o saldo natural negativo. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 22 de junho. Os Estados Unidos suspenderam até 21 de agosto as sanções aplicadas ao petróleo iraniano, decisão tomada no âmbito do memorando de entendimento assinado com o Irão. Este anúncio foi publicado no sítio oficial do Departamento do Tesouro, responsável pela gestão das sanções económicas. O provável sucessor de Keir Starmer, Andy Burnham, já tomou posse como novo deputado trabalhista por Mark Makerfield. Na chegada a Londres, Burnham foi confrontado pelos jornalistas com um tweet de 2022 em que exigia eleições gerais já após a queda de Liz Truss, na altura. Ora, o candidato à liderança trabalhista afirmou que essa questão, por agora, não se coloca. Ele é apontado como o possível sucessor de Keir Starmer após a demissão, conhecida esta manhã. O primeiro-ministro e líder do Partido Trabalhista decidiu afastar-se depois de um fim de semana a refletir. Por causa disso mesmo, o presidente do Conselho Europeu adiou a cimeira entre a União Europeia e o Reino Unido, agendada para 22 de julho. Numa conferência de imprensa em Bruxelas, António Costa explicou que, perante a demissão, a cimeira tem mesmo que ser adiada. Também notícia da morte de Alan Greenspan, histórico líder da Reserva Federal norte-americana, por 5 mandatos. Tinha acabado de completar 100 anos. De acordo com o comunicado feito pela mulher, Alan Greenspan morreu devido a complicações relacionadas com a doença de Parkinson. No Mundial de Futebol, Tomás Araújo é baixa confirmada por lesão na seleção portuguesa para o jogo de amanhã frente ao Uzbequistão. O central do Benfica voltou a não ser integrado no treino em Palm Beach e continua sem treinar com o grupo desde o jogo contra o Congo, o que significa que não é a mesma opção para Roberto Martínez. Em sentido inverso, Ruben Dias, que falhou a estreia de Portugal no Mundial de Futebol por dificuldades físicas, tem treinado normalmente nos últimos dias e deve mesmo ser titular no jogo de amanhã. No Porto, esta é a semana do São João, mas também, Ricardo, começa um festival, chama-se Festival Babel. É um festival literário organizado pela Câmara do Porto e também pela Livraria Lelo e foi hoje revelada uma surpresa na programação musical. Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. Rui Veloso? É verdade. O pai E do o rock seu português. Porto, que faz todo sentido. Porto Exatamente. Sentido. Todo Sentido, Paixão, Nós Estrelas no Céu, enfim, são muitas as músicas muito conhecidas de Rui Veloso, que vai atuar por volta das 11 da noite, na quinta-feira, na Avenida dos Aliados. Antes disso, o GNR abre o concerto às 9h30, depois Pedro Brunhosa e depois, então, Rui Veloso num concerto que vai incluir uma canção nova criada em conjunto por estes três artistas. Os três, GNR, Pedro Brunhosa e Rui Veloso. Exatamente, portanto será certamente muito interessante. Da programação musical deste festival, ainda que seja literário, constam também nomes noutros dias, como Bárbara Bandeira ou Carminho. Este festival literário vai decorrer entre 24 e 29 de junho no Porto e promete também dar alguma música. Vai ser uma semana em grande no Porto. Amanhã é a noite mais longa do ano no Porto, São João. Dia 23 para 24, dia 24 é dia de São João. Ficamos com o Rui Veloso até ao fim deste Jornal das... Está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar.